Me ajude, Senhor. Eu não sou nada sem ti. Eu vou orar pra mim. Uma boa tarde para todo mundo. Hoje é 3 de agosto de 2025. Agora é 4h14 da tarde. Hoje é domingo, né? Uma boa tarde para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. João Costa entrou. Eu estou lendo Gênesis, né, gente? Não sei quem que está comigo aí me acompanhando. Eu cheguei à conclusão que é bom a gente ler Gênesis para a gente entender um pouco mais da palavra de Deus, né? Então eu já li Gênesis de 1 e li até o 5. Eu estou aqui no Gênesis 5:32, né? Que está falando a idade de Noé, as coisas, quem foi o pai de Noé e tal. Então nós estamos chegando aqui na página de Noé, falando um pouco de Noé. Mas aí eu vou fazer uma oração, porque como a gente está falando muito da Bíblia agora de Gênesis, é bom eu também orar. E já o outro domingo eu não devo fazer live não. O domingo é ceia, né, neguinha? Como o outro domingo é ceia, eu vou explicar vocês aí. Quando for ceia, eu não vou fazer live. A ceia é à noite, não é... Agora, quando for escola dominical, igual hoje foi escola dominical, eu já fui na igreja, já alimentei da palavra de Deus, né? O pastor trouxe a palavra para nós. Então dá para me falar um pouquinho. Mas na ceia eu gosto de ficar um pouquinho mais resguardado na minha. Então é só para vocês saberem. Todo domingo, no segundo, como é que é, Pedro? No segundo negócio do mês, como é que fala? No segundo domingo do mês, a gente fazemos ceia na nossa igreja. Então aí nesse dia aí eu não vou dar uma palavra aqui não. Porque à noite, lá começa às 5 horas. Na ceia. Então, mas aí fora isso eu vou tentar fazer aqui, né? Nós tentar ler a palavra de Deus, igual eu falei com vocês. Eu tô com vontade de fazer de Gênesis. Depois que eu terminar Gênesis, aí eu vou para Apocalipse. Terminando Apocalipse, aí a gente vê para onde nós vamos. Mas eu acho que cada um deveria saber pelo menos Gênesis e Apocalipse. Onde começou e onde vai encerrar. Né? E quando tiver alguém novato, se estiver me acompanhando, me seguindo, né? Eu já vou começar a falar nos meus vídeos. Eu vou deixar lá no YouTube, né? Porque eu tô ao vivo aqui agora, no TikTok e no Instagram. Sempre eu faço live no Instagram e no TikTok. No Instagram é Antônio Márcio Alves Leite, no TikTok é Toninho Motoboy Expresso. Mas todas as minhas redes sociais, Facebook, Kawaii, YouTube, tudo também é Toninho Motoboy Expresso. A mesma coisa do TikTok. Mas lá no YouTube eu tenho meus vídeos todos. Então a pessoa chegou aí e começou a me seguir e ela quiser saber alguma coisa de Gênesis, é só ela ir lá no YouTube que ela vai ver. Esse Gênesis aqui já vai ser, né? Nós vamos começar ele, né? Eu acabei de terminar Gênesis 5:32, então eu já vou para Gênesis 6. Então quando eu escrever lá no YouTube, vai estar escrito lá Gênesis 6, né? Segunda parte, porque a primeira parte já foi feita. E que Deus me abençoe aqui e me ajude a ler a palavra de Deus. Né? É maravilhoso. E aí a gente vamos tentar aprender junto as coisas de Deus, né, gente? Precisamos disso. Então eu vou orar aqui agora. Eu vou colocar somente crer também, né, neguinho? É bom. Somente crer. Somente crer. Somente
impossível. Somente crer. Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez pelo alimento que nós fomos alimentados hoje, de manhã na escola dominical. Um alimento maravilhoso que nos ajudou a ter mais conhecimento da tua palavra. Isso é maravilhoso. Fui à tua casa e recebi o meu alimento. Agora, nesse momento, Senhor, como eu não tenho muita instrução, Senhor, mas eu gosto de buscar a Ti. E eu também necessito de Ti nesse momento para abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra. Sem o Senhor estar aqui presente, eu não consigo fazer nada. Apenas vou ler. Mas peço que o Senhor abra o livro. E o livro é a Tua palavra, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor me ajude a levar a Tua palavra, a mensagem aos corações das pessoas que vão escutar nesse momento. Tanto no Instagram quanto no TikTok, Senhor. Que eu possa contribuir para que as pessoas entendam um pouquinho mais da Tua palavra, do Teu plano, como o Senhor planejou tudo antes que a gente viesse a existir. Te agradeço por tudo, por o Senhor ser maravilhoso, por o Senhor cuidar da gente. Quero agradecer pelo ar que eu respiro, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada um que está nessa terra. Obrigado, te agradeço, Deus, e já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, eu parei Gênesis 5, 32. Então, eu estou com a minha Bíblia aberta no computador, porque no computador eu acho que é melhor para mim. A gente vai chegando a certa idade, a vista da gente não é a mesma. E no computador a letra é maior. Por isso que eu estou no computador. Então, se alguém aí quiser acompanhar, eu vou para o Gênesis 6. Eu acho que é aqui que eu aperto. Deixa eu ver aqui, que tem hora que eu esqueço, tá, gente? A minha esposa que me ajuda aqui. Então tá, deixa eu ver aqui. Ixi, eu nem sei se eu fiz certo. Eu acho que eu não fiz certo, tá vendo? Eu não fiz certo. Deixa eu ver aqui. Não é assim, não. É aqui que faz, ó. É aqui, ó. Eu acho que agora vai dar, quer ver? É porque eu quase não mexo com isso, gente. Agora deu. Então, eu estou agora, nesse exato momento, Gênesis 6, capítulo 1, tá? Então, vamos lá. Que o Senhor possa me ajudar em alguma coisa, se eu puder comentar. Se eu não tiver nada para comentar, não vou comentar nada não, viu, gente? Então, vamos lá. Gênesis 6, capítulo 1. E aconteceu que, com os homens, começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. E lhes nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Olha aqui esse versículo 2 aqui de Gênesis 2. Gênesis 6, capítulo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui. Ó. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu quero comentar um pouco isso aqui. Ó. Filho de Deus naquele tempo, aqui mesmo está falando, né? Os filhos de Deus tomaram mulheres dos homens que eram formosos. Está nos falando aqui que eram filhos de Deus. E as filhas dos homens não eram filhas de Deus, né?
Então, é isso aí que a gente tem que ter cuidado. Se você é um cristão, porque geralmente eu faço live aí, é para quem não é cristão. Já cansei de falar isso e volto a repetir, né? As minhas lives é para as pessoas que ainda não chegaram a Deus. Ou está numa denominação, em alguma igreja ainda que não tem a palavra, que tá ainda distante de Deus, que está frio. Então as minhas lives é para tentar ajudar essas pessoas. Agora, cristão que já tem seu pastor, fica com seu pastor e alimenta dele. Aqui é para mim tentar ajudar alguém que está lá no mundo. Até quem for filho de Deus, se eu puder ajudar em alguma coisa, mas eu estou querendo te dizer aqui que aqui é coisa mais simples, né? Mas com certeza a palavra de Deus, Deus dá alimento para a gente. Então, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Agora eu quero dar um conselho aí, quem é filho de Deus. E quem não é filho de Deus também pode pegar esse conselho aí também, tá? Muitas vezes você arruma um casamento errado porque você está vendo que as filhas dos homens, as filhas que não são cristãs, são formosas. E aí que está seu problema, meu amigo. É você casar com uma pessoa que não tem a sua mesma fé. Como que um e o outro vão andar juntos se os dois não concordam? Isso vai dar errado. Você sabia que vai dar errado? Os dois têm que estar unânimes, no mesmo pensamento. Eu já fiz uma live e já falei, que eu falei do mundo e volto a dizer. O mundo hoje em dia, eu falei 5 anos, pode ser ter que dar mais. Mas a média da idade do mundo casa aí hoje em dia é no máximo 5 anos de casado. Não passa disso não. Então, você quer um segredo pro seu casamento ser duradouro? Primeira coisa, você tem que ter Deus, o Espírito Santo. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, você não pode pegar qualquer esposa só por causa que ela é formosa, igual tá falando aqui, não. Primeiramente, você tem que saber se ela é de Deus e se ela tem o Espírito Santo. Então, fazendo essas 2 etapas, 3, e os 2 buscando a Deus, a possibilidade de dar certo é muito grande. Agora, fora isso, meu amigo, vai dar errado, tá? Vai dar errado porque vocês 2 não estão com o mesmo propósito. Então, aqui os filhos de Deus já fez coisa errada. Vocês viram aqui, né? Então, vamos continuar agora. Gênesis 6, capítulo 3 agora. Então, disse o Senhor, não contendará o seu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Muita glória. Havia aqueles dias gigantes na terra. Tá vendo? Sabe o que eu penso aqui? Que havia gigantes na terra naqueles dias? Porque ainda o povo ainda estava começando a ser populoso. O povo não tinha totalmente desobedecido Deus totalmente. Então ele vivia até mais naquele tempo. Vocês lembram, né, na leitura que eu fiz, quantos anos que o Noé viveu, quantos anos que a descendência de Noé, dos filhos de Deus, viveu, 800 e tantos anos. Mas no decorrer do tempo, como a geração foi só, a vez de melhorar na fé, foi só cair na fé e só multiplicando maldade no coração dos homens, as idades deles só foi diminuindo. Vocês repararam isso na Bíblia? Quem começou a ler comigo lá, Jesus, reparou. Os homens viviam até 800, 900 anos. Mas eles eram os patriarcas daquele tempo, os homens de lá eram guerreiros. Né? Aí o decorrer do tempo, a vez deles melhorar na fé, foi só caindo. Então, beleza.
E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, tiveram filhas dos homens que não eram cristãs, delas geraram filhos, e esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens da fama. Aí que é o negócio. Quando misturou filho de Deus com filho dos homens, quando fala filho dos homens, gente, não é filho de Deus, hein? Dos homens é gente do mundo. Começaram a ser valentes da antiguidade dos homens de fama. Homem que gosta de ter fama, né? Homem que quer aparecer, que quer ser visto, entendeu? Então começou a nascer homens assim. E antigamente os homens não eram assim. Eles eram do interior, cortador de lenha, pescador. Não era aqueles homens que queriam aparecer muito, não. Então só daí dá para vocês tirar a ideia, né? Que como começou já a perversão do homem. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Tá vendo aí a misturação? Quando lá no início tinha só filhos de Deus, beleza, Deus até não tinha arrependido de ter feito um homem, não. Mas vai ter um lugar aí que vai arrepender de ter feito um homem. Não sei não onde que é, não. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pensou-lhe em seu coração. Era aqui, gente. É porque eu pego aqui e vou ler o negócio. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. No 7. Olha para você ver como que é as coisas. Ô Preto, depois você vai ter que me dar água, porque a água eu já estou acabando. Então aqui, ó, eu vou voltar lá atrás, por isso que é bom quando tem alguém acompanhando. Eu li lá em Gênesis, lá no início, lá, Deus criou tudo para depois colocar o homem. Criou os animais, as aves, tudo, aí depois criou o homem. E aí, lá naquele versículo, Deus disse que foi bom ter feito o homem. Deus viu que era bom. Mas já aqui, Deus já está arrependido. Vocês estão vendo, gente? Porque a maldade do homem foi se multiplicando. Os homens já começou a se misturar com as filhas dos homens que não era filha de Deus. Então vocês estão percebendo que as coisas só vão caminhando para o pior e Deus vai só arrependendo? E só que lá também em Apocalipse, depois eu vou ler lá, fala que o nosso tempo vai terminar no tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo de Noé. E nós, nesse Gênesis 6 aqui que nós estamos falando da descendência de Noé. E vocês estão captando aí que aqui Deus já arrependeu de ter feito o homem e está querendo destruir a terra toda. E desse jeito vai acabar o mundo também, tá? Então, vocês prestem atenção aí. Noé, porém, chamou a graça aos olhos do Senhor. Então, nós entendemos aqui nesse 8, eu vou até anotar esse aqui, porque como eu estou tentando aprender coisas de Deus, é bom eu ir devagar para me aprender. Então, eu vou anotar aqui, ó, Gênesis 8. Ó, 6:8. Desculpa, 6:8. 6:8. Que isso aqui é importante. Então, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Então, nós entendemos aqui que na geração de Noé, só tinha Noé que Deus achou graça nos olhos dele.
E como eu já acabei de dizer para vocês aqui que o mundo vai terminar no tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo de Noé, nós podemos chegar à conclusão que o mundo vai estar do jeito do tempo de Noé. E estando no tempo de Noé, dá para vocês entender que Deus arrependeu de ter feito o homem, né? Então não vai ser a maioria, não vai ser a igreja maior, não vai ser a maioria do povo. Sempre Deus trabalha com a minoria. Então vocês prestem atenção aí que Deus sempre trabalha com a minoria, não com a maioria. Porque no tempo de Noé só tinha Noé, ué. Deus achou graça nele. Nossa, não sei o que tá entendendo. Então vamos para o 9 agora. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Então, se você quer ser salvo nessa geração que nós estamos vivendo hoje, você tem que seguir o exemplo de Noé. Qual que é o exemplo de Noé? Vou ler novamente para vocês. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo. Então quer dizer que você tem que ser justo. Ele era perfeito em suas gerações. No mundo todo, o mundo caindo aos pedaços, cheio de pecado, Noé era perfeito nas suas gerações. Noé andava com Deus. E agora eu vou perguntar ao você do outro lado aí, que não é cristão, porque as minhas lives no TikTok, no Instagram, é tentar pescar essas pessoas que estão aí e não são de Deus. E se você é, você também vai fazer sua avaliação aí, você do outro lado. Como você vai fazer, eu também vou fazer a minha aqui do outro lado. Do mesmo jeito que eu estou falando que nós estamos aprendendo, tanto você quanto eu, nós vamos fazer a avaliação. Isso aqui é pregação para mim e para vocês do outro lado, principalmente para mim. Quando eu vou trazer alguma coisa para vocês, eu trago primeiro para mim. Então, Noé andava com Deus. Como você faz para andar com Deus? Você tem que orar, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que buscar a Deus, você tem que conversar com Deus. Para você andar com Deus, você tem que conversar com Ele. E agora eu quero perguntar você do outro lado aí. Você tem conversado com Deus? Você tem andado com Deus? Você ora para Deus para poder fazer você estar mais próximo dele, que ele não tire o seu Espírito Santo? Então essa daí é a minha pergunta para você e para mim também, tá? Não se esqueça disso, que geralmente eu faço isso é para mim. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. É Jafé, né, Juju? E Jafé. Depois eu vou falar dessas 3 cães. Eu acho que aqui mesmo fala, né, neguinho? Eu acho que a própria Bíblia vai falar dessas 3 gerações. Se ela não falar, eu falo. Vamos deixar a Bíblia mesmo falar, viu? Acompanha na Bíblia lá, Gênesis 6, 11 agora que eu vou. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. Então quer dizer que antes, quando Deus tinha achado que tinha feito o homem que era bom, fez tudo antes de colocar o homem na terra, a terra não tinha violência, gente. Você vai hoje em dia, você vê a violência que tá no trânsito, se você falar mal, você deu uma fechadinha no cara, você não tomar cuidado, ele mata você no trânsito. Então quer dizer que no tempo de hoje tem violência, né? Então tem violência, gente. Nós estamos no tempo de Sodoma e Gomorra e de Noé, já está se cumprindo essa escritura. Não vem jogando lá para frente que vai ainda acontecer, não, que isso já está acontecendo. Não tarda vocês aí não, que o tempo de Sodoma e Gomorra
E o tempo de Ló já é agora. Pode ficar mais escandaloso? Pode, mas já chegou. Os outros, se você não prestar atenção no trânsito lá, o cara te mata, sei lá, meu filho. Ele joga o carro pra cima de você. Ou você joga pra cima dele. Então, vamos lá. Então, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Isso já está acontecendo aí. Se você não estiver vendo aí, você deve estar em outro planeta. Você está em outro até no interior já está acontecendo isso. Não vem não, meu amigo, que está assim. Deus, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim a toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Olha, Deus conversando com Noé. E eis que os desfarei com a terra. Eu vou desfazer tudo. Eu vou matar todo mundo. O mundo vai acabar. Você que está achando que o mundo vai acabar aí, que está achando que vai ter muito, toma cuidado. Toma cuidado que nós estamos no Gênesis, onde começou tudo. Deus preparou tudo para o homem viver, depois Deus arrependeu. Só achou graça no Noé. E nós estamos apenas no começo de Gênesis. Na hora que você chegar no Apocalipse, você vai cair duro. Então vamos devagar, busca a palavra de Deus, não tarda não, que isso aqui já está acontecendo. Fazer para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus já começou a dar ordem para Noé para ele começar a fazer a arca, porque o plano dele é destruir todo mundo na terra. Vocês estão prestando atenção e estão dando para vocês entender? Então Deus veio conversar com Noé e falou assim: eu vou destruir tudo, você vai fazer a arca e nós vamos arrebentar com tudo. Nós vamos arrebentar tudo. Presta atenção, Deus tinha acabado de fazer as coisas para o povo viver. Deus arrependeu, Deus vai acabar com tudo. E dessa maneira a farás. De 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Então Deus está dando aqui tudo especificamente, igual você vai construir sua casa. Você vai fazer desse jeito, porque vai entrar tantas pessoas. Deus já sabia tudo, Deus não vai perder de surpresa, não. Aquele povo não vai aceitar a sua pregação, aquele povo vai achar que você é louco, aquele povo não vai entrar, mas pode ficar tranquilo, faz nessa medida que eu estou te falando, porque vai ter gente que vai entrar aí, os animais vão entrar. Os animais vão entrar e vai ser certinho, pode fazer desse jeito. Pode fazer desse jeito, que o povo lá não vai arrepender dele, não. Farás na arca uma janela, e de covado, e acabarás em cima, e a porta. Côvado, falar de côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, fale-as a vários andares, baixo, segundo e terceiro. Então ele ia fazer andares primeiro, segundo e terceiro. Tudo perfeito. Coisa de Deus, gente, é perfeita. O projeto de Deus não é igual o projeto da gente, não. Na hora que você acaba de fazer um projeto, você fala: não, eu esqueci de fazer aquele negócio. Ele não esquece de fazer nada. Quem esquece é nós. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que o Espírito da vida debaixo dos céus, tudo que há na terra, expirará. Então vocês estão vendo a promessa de Deus aí, né? Presta atenção aí, porque o mundo vai terminar no tempo aqui de Noé, hein?
Abre o olho, abre o olho. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos antigos. Então, gente, é o que eu sempre falo. Se você tem uma pessoa, uma patriarca na sua casa de Deus, fica firme com ela, porque esse povo aqui só entrou por causa de Noé. Deus achou graça só dele. O resto aqui pegou carona com Noé. Não vem falar que foi a mulher dele que era espiritual, com os filhos dele, não. Eles pegou carona com Noé, filho. Então, cuidado, hein? Cuidado. Cuidado você entrar só pegando carona. Cuidado. Tenta entrar você mesmo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea será. Já está estabelecendo quem que vai entrar, mas ele já tinha dado ordem até para os bichos, que os bichos sabem. Deus é maravilhoso. Das aves, conforme as suas espécies, e dos animais, conforme as suas espécies, e de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Então, os animais já iam lá. Então, Deus já deu a ordem para os animais. Você está entendendo? Por isso que muitas vezes eu falo com você, filho de Deus tem que prestar atenção em tudo, não pode ser lerdo, não. Os animais já sabiam que ia acontecer, eles mesmos foram lá na arca, porque Deus já deu a ordem. E vocês falam que os animais não conversam. Ele não conversa sua língua. Mas se você não for tarde prestar atenção, ele está conversando com você, do jeito dele. Como que ele sabia e foi lá? Os animais vão vir até você, Noé. Veio até ele. E levava contigo de toda a comida que se come e se junta para ti e te será para mantimento, e ti e elas. Assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Esse aqui é o 6, agora nós vamos para o 7. O povo fala que os bichos não conversam. Eu não converso na sua língua, mas ele conversa sim. Claro que ele conversa. A natureza toda conversa. As plantas conversam. Tem uma vez que a planta nasce mais bonita ou mais assim maior, tudo conversa, é só você prestar atenção. Cada área conversa assim. A natureza tudo conversa, tudo tem Deus. Depois disso é o Senhor a Noé. Essa aqui agora estou no Gênesis 7:1. Depois disso o Senhor a Noé. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e fêmea. Não limpos ele pegava 7 vezes, né? Dos não limpos era 2. Isso aqui eu tô aprendendo, tá, gente? E também das aves do céu, 7. Ó, as aves do céu. 7. Macho e fêmea, para conservar em vida suas espécies sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então, vai você ver. Ele foi dando a receita certinho para Noé. Eu vou fazer assim, 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 Noé. E você vai chover tantos dias. Então, Noé já sabia de tudo, gente. Só que Deus achou graça em Noé.
o resto do mundo, Deus não achou graça nele, não. Você acha que vivia pouca gente no tempo de Noé, gente? É uma população enorme. E do mesmo jeito no tempo de Noé, é a de hoje. Vai morrer todo mundo que não tem Deus, que não tem um coração segundo o de Noé, que não anda com Deus. Você acha que a maioria? Aí que é a minha pergunta para você aí. Você acha que é a maioria? Se só tinha Noé na terra? Isso aí é para você meditar sobre isso aí. Deus já deu receita para ele que ia chover 40 dias e 40 noites. E o povo fala que o povo de Deus é louco. Nós fala com vocês que o tempo vai terminar no dia de Sodoma e Gomorra. Vocês falam assim, o povo do mundo fala assim. Vocês falaram que no ano 2000 ia terminar o mundo, até hoje nós estamos aí. O mundo está cada dia pior, cada dia pior. Uma hora ele vai terminar. Aí vocês vão ver. Mas o tempo de Sodoma e Gomorra e de Noé tá aí, tá? Então vamos lá. Porque, deixa eu ver, 40 dias. Tá, vamos agora no 5. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos. Aí, ó. 600 anos que Noé tinha. Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, suas mulheres e mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o resto sobre a terra. Tudo aconteceu conforme o plano de Deus. Olha para vocês verem. Aqui agora começa a repetir tudo que ele ordenou que era para Noé fazer. E ele fez. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Olha para vocês verem a Bíblia, como ela é maravilhosa. A pessoa não lê a Bíblia, gente. Lê a Bíblia, tá tudo aí, ó. Por que vocês estão passando por cima da Bíblia, gente? E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra e as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E choveu-se, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aí, ó. Tudo comprovando. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Aí, ó, a família dele toda entrou agora. Eles e todo o animal conforme as suas espécies, e todo o gado conforme as suas espécies, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. Vamos lá. E de toda a carne em que havia o espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Olha você vê. E os que entraram eram macho e fêmeas, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Agora é que acabou para o mundo. Na hora que Deus fechou, acabou. É igual no arrebatamento da igreja. Quando Deus for destruir essa terra aqui, ó, vai levar só os filhos de Deus, só a sua igreja. Ele vai levar todo mundo, vai fechar e acabou. Vai vir a destruição e acabou. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se levantou sobre a terra.
E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram abertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Até os montes, as montanhas, foi coberto. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tendo de ave como de gado e de feras, e todo o réptil que se arrastava sobre a terra, e todo o homem. Aqui é todo mundo que está falecendo. E tudo que tinha fôlego de espírito, de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca morreu. Tá vendo, gente? A destruição aí de Noé lá. E Deus falou para a gente olhar o tempo de Noé. E de Sodoma e Gomorra. Como que vai ser destruída a terra? Então aqui em Gênesis, a gente estamos aprendendo como Deus criou as coisas para a gente ver. E ao mesmo tempo ele já está nos mostrando como vai ser destruída a terra. Porque vai ser no tempo de Noé, de Sodoma e Gomorra. Como que é importante a pessoa conhecer Gênesis e também Apocalipse? Claro que a Bíblia é toda, gente. Mas essas aqui você tem que saber. Todos nós devemos saber. E assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a árvore dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 115 dias. Agora nós vamos entrar em Gênesis 8. Gênesis 8 agora. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, secaram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva do céu deteve-se. E as águas ainda se escoando continuamente de sobre a terra, e a fim de 150 dias pingaram. Não foi chuva demais, hein? E a arca secou-se no 7º mês, e no dia 17 do mês, sobre os montes do monte de Ararate. E foram as águas indo e pingando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes, devagarzinho que foi abaixando. E aconteceu que o cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham pingado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu as suas mãos
e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. Até a pomba voltava na mão dele, só para vocês verem. O pombo aqui volta, mas você tem que estar com o filhotinho dele. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Olha como que os bichos dão sinal pra gente. E a pessoa fala que o bicho não conversa. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Ela não voltou, então estava tudo bem. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e tuas mulheres e teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de árvore e de gado, e de todo o reto que se arraste sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multiplique sobre a terra. Então saiu Noé, e os seus filhos, e suas mulheres, e as mulheres de seus filhos, como ele, todo o animal, todo o réptil, e toda a árvore, e tudo que se move sobre a terra conforme suas famílias, saiu para fora da arca. Eu quero voltar num pedacinho aqui, só para me recapitular com vocês e falar uma coisa para vocês. Naquele tempo de Noé, que Deus deu essa revelação que ia chover, que ele ia mandar chuva do céu, antes dessa chuva vir, desse dilúvio, nunca tinha chovido na terra. Não sei se vocês sabem disso. Não havia chuva nesse tempo. Ela veio porque Deus irou e quis destruir todo mundo. Mas não tinha chuva nesse tempo, não. Por isso que aquele povo também não creu em Noé. Porque era fácil demais. Hoje em dia é fácil demais eu virar para você e falar: senhor fulano de tal, vai chover hoje. Mesmo com a tecnologia que tem hoje falando que vai chover, mas naquele tempo lá não chovia. Então o povo não acreditou. E hoje o povo não acredita que você fala que o mundo vai terminar no tempo de Sodoma e Gomorra e de Noé. O povo não acredita que o tempo está igual lá. Não acredita. Lá não acreditou. Mas naquele tempo lá não chovia não. Nunca tinha dado um pingo de chuva na terra. Só para você registrar. E não tinha não. Depois que Deus ordenou, sim. Tá? Deixa eu ver hoje. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a árvore limpa e ofertou o holocausto sobre o altar. Olha que você vê, Noé já está fazendo uma adoração para Deus aqui. Já a mesma coisa lá no princípio. Quem lembra lá que quando Eva teve os seus filhos, um Caim, filho do maligno, do diabo, e Abel, filho de Deus, cada um fez um altar e adorou a Deus aqui, ó. Noé aqui, ó, fez um altar para Deus aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. E o Senhor sentiu
o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir todo o vivente, como fiz. Que Deus irou, né? E quando a terra enquanto a terra durar, sementeira e seca, e frio e calor, e verão e inverno, o dia e a noite não cessarão. Agora nós vamos pro 9. Então aqui Deus fez um pacto com Noé, né? Que não ia destruir a terra. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a árvore dos céus, tudo que se mover sobre a terra, e todos os seus peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quando se move, que é vivente, será para vossos mantimentos. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Certamente requerei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal, o que requerei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requerei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé, a seus filhos, com ele, dizendo: e eu sei que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. E já está fazendo a descendência depois dele também. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo o animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, não vai ter mais dilúvio não, viu, gente? Mas toma cuidado aí, que vai ter destruição. E disse Deus: esse é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por geração eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra.
E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé. Agora a gente vai começar a contar sobre os filhos de Noé. A descendência dos filhos de Noé. Olha você ver como que Deus é maravilhoso. Por isso que eu falo com vocês. Por que a gente não lê a Bíblia, gente? A gente tem que ler a Bíblia, tá tudo aqui, uai. Então agora você vai começar a ver a geração que saiu de Noé, dos filhos dele. Ou seja, é só você acompanhar na Bíblia. Acompanha na Bíblia para você ver. Esses três foram os filhos de Noé. Esses se povoou de toda a terra. E começou Noé ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus olhos, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. Então já começou a maldade ali, ó. Já na nudez de Noé e do seu filho lá. Então, aí, ó, só para você ver. Noé, nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Isso aqui agora já é pensamento meu, tá? Eu não domino isso aqui, não. Mas nós vamos falar aqui o que eu tô vendo aqui, né? Então quer dizer que Deus achou graça em Noé, fez um pacto com Noé, que já não ia destruir a terra toda, e estabeleceu para ele multiplicar na terra, né? E cada um foi fazer uma coisa. E ele tinha lá uma lavoura de vinho, e ele se embebedou. E ele estava nu, e seu filho lá, dois ajudaram seu pai, tamparam seus olhos, e ele foi descobrir que um filho dele estava, né? O que está dizendo aqui. Então ali já estava começando a separação dos filhos de Deus. Dá para vocês perceber isso aí? E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo de seja aos seus irmãos. Então ele já amaldiçoou um ali, dos seus filhos. Tá vendo? Ele bebeu o vinho, o filho dele pegou a oportunidade. Seu pai não estava sóbrio e ele amaldiçoou ele ali. Então vocês estão vendo que até na geração de Noé, que era filho de Deus, que Deus achou graça nele, já começou a divisão dos filhos de Deus novamente para povoar a terra. Veio do homem que Deus achou graça. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Cão por servo. Colocou como servo. Lá alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Já ordenou aqui, ele tinha o poder de Deus. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé
950 anos e morreu. Agora nós vamos para o Gênesis 10, capítulo 1. É igual eu falei com vocês aqui. Esses meus vídeos é para vocês que não são cristãos, para mim ver se eu consigo pescar alguém aí para ter entendimento das coisas de Deus. Não sou mestre, apenas nós estamos tentando aprender. Essas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio, e os filhos de Jafé são Comer, Magoguer, Madai, Javã, Tubal, Mesaque e Diras. E os filhos de Gomer são Askenazi, Rifate e Dogarma. E os filhos de Javã são Elisa, Tarsis, Kiti e Dodamim. Por esses foram repartidas as ilhas dos gentios nas ruas das terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Então ali já tinha línguas diferentes, pelo que dá para entender aqui. E os filhos de Cão são Cusi, Misraim, Pude e Canaã. Os filhos de Cusi são Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabiteca. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedá, ou Dedá, não sei, eu sou ruim na leitura, gente. E Cusi gerou a Nirode, Nirode é o nome, gerou Nirode, esse começou a ser poderoso na terra. Agora vai começar a falar de Nirode, cara, aqui. Esse foi o poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Esse veio da família do Cão, né? É o que eu estou entendendo aqui. O príncipe, não, o princípio do seu reino foi Babel, Eraque, Acade e Calne, na terra de Siná. Dessas mesmas terras saiu Aziria e edificou a Nínive, Reobote, Calá e Rezém. Entre Nínive e Calá está a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, a Anami e Leabim, a Nafituim, a Patruci, é só um nome complicado, viu, gente? E a Casluí, de onde saíram os filisteus, e a Cafitorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Het, e ao Jebuzel, ao Amorreu, ao Girgaceu, e ao Eveu, ao Arqueu, ao Zineu, só complicação, e ao Arvadeu, ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gazá, indo para Sodoma e Gomorra. Aí, ó, chegamos em Sodoma e Gomorra. Adimar e Zeboim até Laza. Esses são os filhos de Cão, segundo as suas famílias. Aí, ó. Os filhos de Cão, segundo as suas famílias.
segundo as suas línguas, e suas terras em suas nações. E assim nasceu filhos, e ele era o pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velhos de Jafé. Esse aqui já é filho de Deus. O outro lá é filho do cão. E os filhos de Sem são. Então tá dando para entender aqui que Deus falou a geração de cada filho de Noé aqui. E esse que tá falando por último aqui era o filho de cão, que veio até Nabucodonosor, parece? Ou não? Ou eu errei? Veio Sodoma e Gomorra na negócio dele lá, e agora aqui já está falando outro filho de Deus. Então ele está dando detalhes de cada nome da população dos filhos, e aí vai. E os filhos de Sem são Elão, Assur, Afaxadel, Lude, Arã. Os filhos de Arã são Uzi, Geter, Emas, nossa, só nome complicado, gente. E Arfajat gerou a Zelá, e Zelá gerou a Eber, e Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleque, porque em seus dias será repartido a terra, é tudo certinho, porque o povo não lê, é complicado, mas tem que ler. E no nome do seu irmão foi Joquitã, e Joquitã gerou a Amodá, e a Zelef, e Azarmavé, a Gerá, agora 27, a Radorão, a Uzaú, e Dicla, não é difícil demais, a Obal, a Abimael e a Zeba, a Ovir e a Avilá e a Jobabé. Todos esses foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Zefá, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo suas nações. Foi só separando. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desses foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Noé, ele explicou tudo direitinho aqui. Então foi tudo dividido. Agora nós vamos agora para o Gênesis 11. Gênesis 11, capítulo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Ei aí, façamos tijolos e queimamos-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Deixa eu devagar aqui, porque... E disseram: Ei aí, edifiquemos-nos uma cidade em uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Filho dos homens, não sei, eu acho que filho dos homens não é filho de Deus, não. Essa aqui eu estou com dúvida. Vamos ler mais que eu vou... O Senhor diz: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é que começa a fazer. E agora não haverá restrições para tudo o que eles entenderem fazer. Descemos e confundamos ali as suas línguas, para que não entenda
uma língua do outro. Ah, Deus colocou a língua para eles se confundir. Viu? Era filho de homem, não era filho de Deus eles ali, não. E assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então eles parou de edificar a cidade, tá vendo? Deus interrompeu ali, ó. Colocou outras línguas neles para eles não edificar. Por isso se chamou o seu nome Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então Deus quis espalhar eles. Deus colocou outras línguas para confundir eles. Olha pra vocês verem, isso aí é Deus que fez. Não foi eu não, viu? Eu estou apenas aprendendo aqui. Então Deus mesmo fez isso. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Engraçado, Sem tinha 100 anos, por isso que, olha você vê, Sem tinha 100 anos. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhas e filhos. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Zelá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Zelá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu a Zelá 30 anos e gerou a Aber. E viveu Zelá, depois que gerou a Eber, 403 anos, gerou os filhos e filhas. E viveu Aber 34 anos e gerou a Beleque. E viveu Eber, depois que gerou a Meleque, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Meleque 30 anos e gerou a Jeú. E viveu Meleque, depois que gerou Jeú, 209 anos, e gerou filhas e filhos. E viveu Reu 35 anos e gerou a Zerug. E viveu Geru depois que gerou a Gerug, 270 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Gerug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Geruque, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhas e filhos. E viveu Naor 29 anos e gerou a terra. E viveu Naor, depois que gerou a terra, 119 anos e gerou filhas e filhos. E viveu da terra 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, sendo seu pai, Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Cadeus. E tornaram Abraão e Naor Abraão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sairá foi estéril, não tinha filhos, e tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sairá saiu Nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Cadeus para ir à terra de Canaã. E viram até
Arã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Conta a história, tudo é maravilhoso a Bíblia, né, gente? A Bíblia é maravilhosa, a história está toda aqui. As pessoas, porque elas não lêem. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra. Olha, já mudou a história aqui, ó. Não, eu vou anotar aqui, cara. Espera aí, gente, só um pouquinho que eu vou anotar aqui, ó. Gênesis 12, capítulo 1. Já mudou a história aqui, ó. Gênesis 12, capítulo 1. Já mudou a história aqui, ó. Agora Deus já veio conversar com Abraão. Olha que maravilha. Então aqui o que nós já estamos entendendo? Que da geração de Noé veio aquela geração dos filhos dele, Deus mandou multiplicar a terra, né? Multiplica a terra e vai. E agora nós estamos chegando agora em Abraão, que é um espetáculo de homem. Sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, gente, dá para vocês perceber, pela história que a gente estamos lendo aqui, que sempre Deus conversa com o seu filho. Vocês viram que ele foi lá e conversou com Noé. Ele achou graça em Noé. Foi lá e falou, Noé, você faz uma arca que eu vou destruir essa terra toda. Agora ele está vindo aqui em Abraão e está conversando com Abraão. Então Deus sempre trabalha com um homem na terra, gente. Aquele homem que Deus acha graça nele. Deus foi lá agora em Abraão, como vocês estão vendo aqui agora. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus conversa sempre com o homem que Deus acha graça nele, gente. Que maravilha. E fartei-te em uma grande nação. Vou fazer uma grande nação sobre você, Abraão. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e de ti será benditas todas as famílias da terra. Oh, aleluia. Um homem desse tem que ser muito considerado por Deus, não tem, gente? Vamos falar a verdade. Deus ir num homem desse e falar assim, ó, eu vou abençoar toda a sua família e todo mundo que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar ele também. Todo mundo que você abençoar, eu vou abençoar também. Um homem desse tem que ser tremendo, não tem? Fala a verdade. Abraão era tremendo. Assim partiu Abraão com seu senhor, lhe tinha dito, e foi lá com ele, e era Abraão da idade de 65 anos. É 65 anos, né? Não é 70 não, né? 75 anos, né? 75 anos. 75 anos. Quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que eles acrescentaram em Arã. E saíram para Irã, a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Para que foi levar Ló, gente? Vocês estão prestando atenção? Hoje vocês estão prestando atenção? Para que foi levar Ló aqui nesse capítulo 5 aqui? Eu vou até anotar. Deixa eu anotar isso aqui. Pera aí. Gênesis 2, capítulo 5. Eu vou anotar isso aqui, que isso aqui vai me ajudar em alguma coisa. Gênesis 5. Gênesis 12, 5. Deus deu uma ordem para Abraão, mas para que foi pegar Ló aqui? Vocês estão vendo aqui, ó. Vou ler de novo. Eu já estou preto, eu estou sentindo um calor.
Abre essa janela, tá aberta. Eu vou tirar essa blusa aqui, gente. Eu tô sentindo calor, porque eu sou friento, tá? Aqui, ó, eu vou ler de novo aqui. E tomou Abraão Sarai, a sua mulher, tá certa, ele tem que pegar a mulher dele, tá? Vocês concordam? Que ele tem que pegar a mulher dele? E Ló, filho de seu irmão. Por que foi pegar Ló? Que eu não tô entendendo aqui. E todos os bens que havia adquirido, e as almas que ele cresceram em Arã, e saíram para ir a terra de Canaã, e chegou à terra de Canaã. Vamos ver os desenrolar aqui da Bíblia, né? E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém. Vou tirar essa blusa aqui que eu estou sentindo calor. De Siquém, né? Até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Eu vou ter que tirar essa blusa. E apareceu o Senhor a Abraão. Olha aí, o Senhor apareceu para ele. Espera aí, gente. Que dá calor. As coisas de Deus dá calor. As coisas de Deus dá calor. E apareceu ao Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Bem, então nós estamos lendo aqui e deu para entender que todo filho de Deus fez um altar para Deus. Vocês repararam isso? Nós lemos lá que o altar de Caim não foi aceito. Deus não aceitou de Caim, aceitou de Abel. Ele matou o irmão dele. Mas depois Deus achou graça em Noé. E Noé, depois que chegou da terra seca, tudo, Noé fez um altar para Deus. E Deus fez um pacto com Noé que não ia destruir a terra mais com o dilúvio. E agora também Abraão está fazendo um altar para Deus. Então todo homem que Deus acha graça nele faz um altar para Deus. Isso aqui é o que está mostrando a Bíblia aqui para mim. E moveu-se dali para a montanha ao lado do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, viu, gente? Nossa, meu Deus do céu. Quer dizer, o que eu estou entendendo aqui? Quer dizer que os filhos de Deus, que são poucos, que Deus acha graça nele, todos eles edificam um altar para Deus e adoram a Deus. Agora vem um pensamento na minha cabeça aqui, tá? Agora estou falando com vocês, eu não sou pregador, só que eu gosto de pensar sobre as coisas de Deus quando eu leio. Então quer dizer que você que é pai de família aí, você que é o patriarca da sua casa e o seu homem da casa, geralmente é homem. O homem que salva a sua casa, se ele for um homem de Deus. Vocês reparou lá no caso de Noé, que foi Noé que salvou a família dele, né? Deus achou graça nele, o resto tudo pegou carona com ele, não foi? Pelo menos é o que eu entendi. Então, eu quero te perguntar a você aí que está vendo meu vídeo aí, ou você que vai ver ainda. Você tem edificado o altar da sua casa para Deus? Lá no tempo de Abraão lá, era daquele jeito, mas você pode jogar para o dia de hoje. Deus está achando graça na sua vida aí? Você que é patriarca aí, você que é o homem da sua casa aí, um cristão, eu quero perguntar a você, você tem levantado um altar para Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado Deus de todo o seu coração? Para Deus aceitar seu altar? Porque de Caim lá no início, lá não aceitou não. Lá não aceitou não. Então tomamos exemplos dos nossos patriarcas que nós estamos lendo aqui, homens que Deus achou graça na vida deles.
A gente tem que pegar exemplo é desses homens. Não é dos homens que Deus não achou graça, não. Desses que Deus achou graça que a gente tem que pegar exemplo. Então vamos olhar a história de Abraão aqui, que é maravilhosa. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matarão a mim, e a ti guardarão em vida. Então ele chegou ali, na terra com muita fome, ele estava peregrinando ali, e ele sabia que a sua mulher era muito bonita, que ela chamava muita atenção. Ele falou assim, não, nós vamos falar com você, minha irmã, senão eles vão me matar eu lá, ué. Não era? Mas ele esqueceu uma coisa, Deus estava com ele. Ele esqueceu disso. Onde Deus está com o homem, meu filho, não mexe na mulher do homem não, que dá problema você. Ele disse, peço-te que as minhas irmãs, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então ele já estava tremendo de medo ali, né, gente? Ele falou, nós vamos chegar lá e você é muito bonita, eles vão querer me tomar você de mim, você é minha esposa, mas esses homens não respeitam nada e eles são muito fortes. Eu sou apenas um peregrino na terra aqui, eles vão me arrebentar todo. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que você é minha irmã, senão eles vão me matar. Essa é a explicação que está falando aqui. Que eu entendo, né, gente? E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios e a mulher, que era muito formosa, e vieram-nas os príncipes de Faraó e agabarram na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Quer dizer que ela era uma mulher muito bonita, né, gente? Porque agarrou ela e levou ela para a casa de Faraó. E ele, num certo ponto, ele já estava temendo que poderia acontecer isso, né? Ele já viu isso lá na frente, né? Só que ele esqueceu uma coisa, ele estava com Deus, né? E Deus não vai deixar isso, não. E fez bem Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. E feriu, porém, o Senhor a Faraó a sua casa, com grande praga, por causa de Sarai, mulher de Abraão. É isso aí que eu estou querendo falar com vocês. Não vai querer pegar uma mulher de Deus, não, que Deus fere você, meu filho. Não vai, não, que é problema para você. Deus deu a mulher de Abraão, ela é de Abraão. Não vai outro homem pegar a Deus, não, que Deus vai ferir sua terra aí. Deus não aceita isso, não. Abraão, porque estava com medo. Abraão estava com medo. Ele achou que ele era pequeno, perto daquela nação. Porque dissestes, é minha irmã, porque isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma, aí varte. Né? Devolveu a mulher, né, gente? E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e sua mulher, e a tudo a que tinha. Agora nós vamos para o 13. Gênesis 13. Ele teve medo, né, gente? Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul. Ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E o Ló está agarrado no calcanhar dele, gente.
Gente do céu, você tá casado e tá levando o sobrinho com você? Pelo amor de Deus. Abre seu olho. E era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. Era rico, mas teve medo lá do faraó, tá? Teve medo do faraó lá. E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera em sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E ele não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Tinha que separar. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitaram então na terra. Aí pra vocês verem, gente, você tem muita coisa, tá carregando muita coisa e ainda tá carregando seu sobrinho. Vai dar contenda. Então, isso aqui dá para levar até pro casamento, né? Ou você casa, você quer levar sua sogra, você quer levar seu sobrinho. E aí dá contenda. E olha que eles tinham muito bem, né? Então disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? E aí, pois aparta-te de mim, e se escolheste a esquerda, irei para a direita, e se escolheste a direita, eu irei para a esquerda. Então ele deixou ele escolher. Eu penso aqui, gente, aqui é uma opinião minha, tá? Muita coisa aqui eu vou falar de opinião minha. Eu penso assim, se você é um filho de Deus, você está levando prejuízo no negócio que você está fazendo aí, você tem um primo seu, tem um parente seu, se você tiver uma visão de Abraão aqui, né, porque lá na hora lá da mulher dele lá, ele titubeou, ele ficou com medo de Faraó, ele tremeu todo, pode acontecer com qualquer um, claro que pode. Mas aqui, se você tiver uma visão de Abraão aqui, ó, você fala com o seu parente aí, com alguém que você está levando prejuízo, alguma coisa, escolhe a esquerda ou a direita. Não importa, qualquer uma que ele escolher, pode ser uma melhor ou pior, tanto faz. Qualquer uma que ele escolher, eu vou na outra, mas Deus vai estar comigo. E onde eu colocar minha mão, minhas plantas dos meus pés, eu vou ser próspero. Então, muitas vezes a gente tem que fazer igual Abraão fez aqui agora. E levou Ló os seus olhos e viu toda a campanha do Jordão, que era toda bem reagada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si todas as campinas de Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de Campina, e apartou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Olha você vê, ele escolheu o lado que estava mais bonito, mas era o lado que tinha mais homem pecador. E Abraão deixou ele escolher, mas os olhos dele cresceu nas coisas materiais. Por isso que muitas vezes, gente, é melhor a gente perder
deixar a pessoa escolher o que ela está achando nos olhos dela melhor e falar, não, Deus está comigo, onde eu for, tá bom. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olhe desse o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que tu vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então, gente, não importa o lugar que a pessoa, seu parente ou alguma coisa escolha. Se você tem Deus no coração, Deus está contigo, Deus vai te dar. Deus deu aqui, ele aqui, ó. Porque toda a terra que vês, hei de te dar a sua descendência. Então não é o lugar que você vai escolher, não. É o lugar que Deus vai te dar. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Nossa, é perder de vista. Como você conta o pó da terra, gente? Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Nossa, mãe. Glória a Deus por isso. Ô, Pedro, eu vou fazer 2 horas, 1 hora só. Eu vou fazer 2 horas de live, tá bom? Uma hora e meia, então. Nem eu, nem você. Levanta-te, percorre essa terra no que seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Glória a Deus. E Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos cavalhais de Mamre, que estão juntos a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Vocês estão compreendendo aí que esse homem aí, a gente tem que pegar o exemplo dele, gente. Deus foi lá, falou com ele, eu vou te dar uma terra que você não vai conseguir nem olhar para ela do pó, nem contar ela. E o homem, Deus agradou tanto dele, mas o homem edificou um altar. Então quer dizer que todo homem de Deus tem que edificar um altar para Deus. O que é esse altar para Deus, gente? O altar para Deus é você buscar mais a Deus, colocar a sua esposa ali do lado, a sua família, seu filho. Não colocar ele só na melhor escola para estudar, não. Os melhores colégios, não. É já começar a edificar ele para o Senhor. Edifica a sua casa para o Senhor, meu amigo. Você que está aí do outro lado, faça como Abraão fez. Pega seus filhos, pega sua esposa, fala, vamos edificar um altar para o Senhor. Ora pelo menos 1 semana com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Vamos edificar uma casa para o Senhor, porque Deus vai me dar tudo aqui, ó, que eu nem preciso, ela está me dando. Vamos fazer o exemplo de Abraão aqui, ó. Nós vamos pegar o exemplo dele. Muitas vezes, talvez um pai, uma mãe perde um filho aí, porque eles não edificam a casa dele para o Senhor. E nós precisamos edificar. Né? Então vamos para Gênesis 14, é o próximo. Eu estou no computador porque é melhor para mim, viu, gente? O papai está ficando mais velho de idade, aí a vista é bom, é o computador, que a letra é maior. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Alasser, Kedoralaomer, rei de Elão, e de Tal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e a Birza, rei de Gomorrã,
a Sinabé, rei de Adimã, e a Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belã, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Zidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Rezaim em Asteorote, Carnaim, e os Zuzim em An, e aos Emins em Zave, Kiriataim, e os heróis no monte Seir, até Pará, que está junto ao deserto. Depois tornaram-se e vieram em Pispaté, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Alamaquitas e também os amorreus, que habitavam em Azozon da mar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, Sodoma e Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, está e Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Conta Quedorlaomer, rei de Elon, e Tidal, rei de Goim, e Alfrabel, rei de Ziná, e Aroque, rei de Alazar, 4 reis contra 5. Fez uma guerra tremenda, né, gente? E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali, e eis os restantes fugiram para um monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Ali virou uma guerra tremenda, né? Também tomaram Aló, então pegaram Aló, que havia em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e seus bens, e foram-se. Então roubou tudo, pegou tudo, e ele escolheu a terra dele, né, gente? Vocês viram aí? Abraão falou, escolha a direita ou a esquerda, qualquer um eu vou. Olha o problemão que ele arrumou, hein? Muitas vezes a pessoa escolhe com o olho grande, achando que vai ganhar vantagem, e vai ter juízo. Então veio um que escapara e encontrou Abraão e o hebreu e habitavam junto dos cavaleiros de Mari, e amarrou o irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou aos seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite. Ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica até a esquerda de Damasco. E tornou-se a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também Aló. Olha lá, gente, você precisa de um homem de Deus. Se você cair lá no mundo, lá perder,
Você precisa de um Abraão aí, ó, para te resgatar você. Quando o mundo for lá e te pegar, você te laçar, você lá em Sodoma e Gomorra, você precisa de um Abraão da vida. Muitas vezes as pessoas que não são cristãos, não dão valor muito a cristão. Toma cuidado, que talvez é um patriarca desse que vai te arrastar você lá de Sodoma e Gomorra e que vai te acudir no momento desse de que as pessoas vão lá te sacotear, te roubar, te pegar as coisas. Dê mais a valor aos homens como esses, como Abraão. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Querolaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Save, que é o vale do rei. Melequisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Também está dando vontade de urinar também. Abençoou-o e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Olha que maravilha. Abençoou Abraão, gente. E o bendito seja Deus do Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Outra coisa também, dá o dízimo à casa do Senhor. Pega o exemplo de Abraão. Ele pegou os mantimentos, derrotou os inimigos, Deus deu eles na mão de Abraão, mas Abraão deu o dízimo para a casa do Senhor. Vamos pegar o exemplo de Abraão, meu Deus do céu. Abraão deu o dízimo à casa do Senhor. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim as pessoas e aos bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levanta-te minha mão ao Senhor, o Deus do Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até uma correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que és teu, para que não digas que enriqueci a Abraão. Maravilha aqui, ó. O homem correto, que nós possamos ser correto igual a Abraão. Abraão falou: eu não quero nada disso, porque se amanhã eu enriquecer, você vai falar que eu peguei tudo de você. Eu não quero pegar nenhuma correia do sapato. Nada, senão amanhã você vai falar que eu enriqueci, porque eu peguei alguma coisa sua. Que possamos ser homens que nem Abraão, gente. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens, que comiam fora, Aner, Escol e Maharei, esses que tomem a sua parte. Eu acho que eu vou ficar por aqui, senão a minha esposa vai brigar comigo. Eu falei com ela que eu ia fazer 1 hora só de live, eu já estou com 1 hora e pouca. E eu não quero que a minha esposa bate em mim, não. Então, gente, por hoje eu acho que já tá bom. Deus nos abençoe. Vamos continuar com essa leitura da palavra. Ler a Bíblia, que nós possamos ler mais coisas. Nós estamos em Gênesis 14, 24. Eu já vou entrar por Gênesis 15, né? Então, que nós possamos aprender com as escrituras da palavra de Deus. De Gênesis, o certo é ler de Gênesis e Apocalipse, mas nós vamos começar Gênesis, vamos terminar Gênesis, depois nós vamos para Apocalipse. E aí o Senhor nos ajudando, nós vamos passar por outras etapas, né? Deus nos abençoe.
Eu não vou poder prolongar não, porque a minha esposa, eu combinei com ela 1 hora de live. Eu já tenho, deve ser 1h10, 1h20 já. E a minha esposa é brava. Você que é casado com esposa brava, meu amigo, toma cuidado. E tem hora que a gente tem que ceder, né, gente? Por mais que eu queira falar as coisas de Deus, e eu gosto, e eu perco a noção do tempo aqui. Se deixar, eu vou, ó. Mas a mulher tem hora que ela tem a razão dela também, né, gente? Então, gente, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live. Domingo que vem eu não vou fazer live desse jeito, que é ceia na minha igreja. Domingo que vem eu descanso, fico na minha. Mas no outro domingo, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade em Gênesis. Aí nós vamos para Gênesis 15. Que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa aí. Que Deus nos abençoe. E que a gente possa pegar o exemplo de Abraão, de Ló, sempre dos filhos de Deus, para que a gente possamos copiar, fazer igual, para que nós possamos agradar a Deus. Deus agradou de Ló. Ó, de Ló não, eu estou errando. Não é Ló não. Deus agradou de Noé. Deus agradou de Noé, achou graça nos olhos de Noé, e Deus agradou também de Abraão. Que a gente possamos copiar esses homens e reparar como esses homens viveu, para que a gente também sigamos. E igual eu volto a dizer, a Bíblia falou que os mundos vai terminar no tempo de Sodoma e Gomorra, nós já estamos em Sodoma e Gomorra, e no tempo de Ló. Nós já passou o tempo de Ló. Vocês viram lá, né? Deus deu o dilúvio, matou todo mundo. Deus só achou graça em Ló. Então que nós possamos entender a Bíblia e que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live porque eu também já estou apertado, eu quero ir no banheiro. E a esposa já deu a ordem ali, que o combinado era 1 hora. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live. Fique com Deus. E amanhã de manhã nós temos oração. Vou contar para vocês então o que eu faço. Eu faço oração amanhã na hora que eu acordo, 7h30, 8 horas. Eu leio uma mensagem, oro um pouquinho, leio 3 páginas rapidinho. Já à noite, todo dia à noite, eu leio 1 hora de escritura de uma mensagem que eu estou lendo. Eu estou lendo lá a mensagem lá. Os 144 mil judeus. Como é que eu estou lendo lá? Deixa eu ver. Vou pegar aqui, que eu já... É 144. Pera aí que eu vou pegar aqui. Eu estou lendo essa mensagem aqui. Pera aí. Pera aí, só um pouquinho. Ah, não, gente, eu tô falando errado. Mas é isso mesmo aqui, ó. Eu tô lendo essa aqui, ó. Eu leio 1 hora por dia. 1 hora por dia. Eu tô lendo as 10 virgens e os 144 mil judeus. Ó. E esse aqui eu leio à noite. Amanhã eu leio esse aqui. Como eu já fiz a live aqui, hoje eu encerro por hoje. Amanhã cedo eu leio uma outra mensagem. Só 3 páginas. E à noite eu leio 1 hora de mensagem. Entendeu? É isso, prolongamente. Para quê? Para chegar mais próximo das coisas de Deus. E se eu puder ajudar alguém aí, que Deus abençoe que eu possa ajudar alguém. E se alguém quiser aprender mais coisas de Deus, quiser me seguir lá no YouTube, Toninho Motoboy Expresso, nós estamos todo domingo, sem ser o dia da ceia, nós estamos começando em Gênesis. Eu comecei do Gênesis capítulo 1, nós estamos agora chegando no Gênesis capítulo 15. Para nós saber a história de Deus, como tudo começou, né?
até tá chegando agora no nosso amado Abraão, né? Um homem maravilhoso que Deus gostou muito de Abraão. E nós vamos seguindo a Bíblia aí. Terminando, gente, se Deus quiser, acompanhando eu. Quem chegar depois, se quiser, vai lá no YouTube, que vai estar lá. Aí nós depois, terminando Gênesis, eu quero ir para Apocalipse. Para a gente ficar sabendo como é que Deus criou tudo, como é que nós vemos a nossa existência, como que o mundo foi só decaindo e como o mundo vai terminar, como Sodoma e Gomorra e no tempo de Ló. Que possamos abrir nossos olhos, que possamos chegar mais próximo de Deus, para não arrependermos no final da nossa vida. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou encerrar a live. Fique com Deus. E eu vou encerrar a live.